Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre... Eu vejo muita gente se doendo aí sobre a zoação esportiva que o Fantástico fez ontem com o Gigante da Colina. Mas olha, antes de a gente querer zoar alguém ou ficar chateado por zoações, os políticos do Vasco precisam fazer por onde o clube voltar a ter respeito. E respeito se conquista. Vamos falar tudo isso. Salve, salve galera do Vascão. Bom almoço para todo mundo. E o Vascaíno vai almoçar com saudade de ver o time de ação. A bola só volta às dia 12 no clássico contra o Botafogo. Bom, dependendo como o Botafogo vai sair nesse Mundial, né? Ontem eles venceram suadamente na estreia contra o clube norte-americano. Quase que os americanos empataram a partida. Até teve telão, né? Aqui perto, aqui em Copacabana, sobre esse jogo. Deve ter hoje sobre o time da Gávea e amanhã com o jogo do Fluminense. Mas dependendo como o Botafogo estiver no Mundial, eles vão estar de ressaca e o Vasco aproveitar, ou eles vão estar tristes querendo descontar no Vasco. Qualquer seja o resultado, vai ser mais um ingrediente para o clássico que será, se não me engano, em Brasília, lá no Maragarrincha, ou em Maceió, não lembro bem. Bom, e até eu vou falar disso no Boa Noite. Bom, e ontem o Fantástico fez uma zoação com o Vasco, porque o Vasco é o único clube carioca que não está envolvido nessa Copa do Mundo de Clubes. Eles viram muita gente, inclusive aqui esse Zé Colmeia, se doendo, né? Mas uma das graças do futebol é a zoação esportiva. Eu amo zoar o Flamengo, amo, né? O que me entristece é que eu tenho zoado mais o Flamengo pelo gosto dos outros do que do meu. O último meu foi aquele de 2021, que foi ainda com o Maurício Barbieri sendo um treinador, 1-0 gol do Punita. Depois não, brasileiro. Desde 2015, se não me engano. E quando usou, é o Flamengo sendo vice da Copa do Brasil para São Paulo, com o ex-técnico deles, Dorival Júnior, ou coisa do tipo. Então, mas é toda a graça dentro do futebol. Já falei aqui de cheirinho, né? Quando eles foram eliminados na Libertadores do ano passado, faz parte do futebol. O que a gente tem que condenar é violência. Uma brincadeira dentro do respeito, beleza? Eu reconheço que hoje eles têm um time muito melhor que o nosso. Infelizmente, em 2000 foi ao contrário, né? Lá nos anos 90, em 2000 foi ao contrário, eles tinham times sofríveis e a gente tinha um timaço. Mas antes de a gente condenar a brincadeira dos outros, os políticos do Vasco precisam se repor a respeito. Como se repõe respeito, aliás, a respeito se conquista. Né? Tem gente achando que já está tudo maravilhoso, porque tirou a cerca de 13 anos e iniciou São Paulo lá. Aliás, o Zé Beldinha, né, um ex-técnico do São Paulo, pediu demissão. Para vocês verem como que
A estopim foi esse show de bola que o Vasco deu neles lá no Morumbi. Ele já estava sendo fritado, mas o estopim foi essa derrota para o Vasco, inclusive de um chefe, como se fosse uma torcida jovem de São Paulo. Esqueci o nome da torcida do São Paulo, a principal torcida organizada do São Paulo. Que o cara falou que era inadmissível perder por um time que caiu 5 vezes. Eu imagino que ele está contando aí com a não subida em 2021. Então, o Vasco hoje não se dá mais por respeito, devido a esses rebaixamentos. O último título nacional foi em 2011. E para ter respeito precisa ter atuações como teve contra o São Paulo e principalmente títulos. Só assim se recupera respeito. Você lembra quando o Flamengo tinha times sofríveis e várias vezes eles brigaram contra o rebaixamento? Outras não caíram por sorte, outras a CBF mudou o regulamento. Eles estavam sendo zoados direto. Porque mudou, eles colocaram times que se põem a respeito. Aqueles de 2019 que eles ganharam a Libertadores, o Brasileiro no mesmo ano, o Botafogo, agora também estava, até um tempo atrás, estava jogando a Série B com o Vasco. Voltaram a se impor a respeito. Então, antes de a gente ficar chateado, a gente fica, né, que a gente gostaria de zoar. Mas a gente tem que compreender que, para impor respeito, primeiramente a gente tem que ter amor próprio por respeito. E é o que está faltando no Vasco. E como é que se repõe respeito? No meu ver, não acredito em política de Vasco. Vocês podem ver se eu sou ligado a alguma política, um grupo político do Vasco, vocês vão ver que não tem. Tanto é que eu acho que nenhum político do Vasco presta. Júlio Brandt deve ser por isso que ele até hoje está para me responder. Só correndo. Por não acreditar em político do Vasco, só correndo. Eu sei que tem rebote do presidente Botox, que agora, devido à vitória do Vasco, melhor resultado em anos, o Vasco está na 13ª posição. Se no recomeço do Brasil ele perder, volta na zona de rebaixamento. Como assim? Melhor resultado de anos. O melhor resultado do ano, para mim, é só título. E a gente tirou uma molha legal, tirar uma seca, mas se isso não transformar em time que os outros tenham remor. Hoje São Paulo é um time tão sofrível quanto o Vasco. Bom que o Vasco está vencendo adversários diretos. São Paulo, Fortaleza, Santos. Mas daí, impor respeito com aqueles que estão lá acima da tabela, aí dá um percurso grande a ser percorrido. Então, antes da gente ficar puto com uma doação esportiva, tem que primeiro cobrar os políticos do Vasco que se ponham respeito. O que vocês acham? Comentem, opinem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Até uma noite com o resumo da segunda-feira do Vasco. Até mais.